dia, Deus que me alumia. O Clube do Ouvinte RU Nossa Senhora de Guadalupe traz até você Eu Larguei as Drogas. Nos defende dos perigos, dos inimigos da vida. Vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Eu sou Luciana, sou uma alcoólica em recuperação. Eu tô há 2 anos, 1 mês e alguns dias sem beber. Eu sou do tipo que conta, que eu acho importante. Então, desde que eu entrei em recuperação, entrei em tratamento, eu passei a querer muito entender minha doença, né? A Isabela que tá aqui, ela é médica, né? Eu passei a querer entender sobre o que aconteceu comigo, o que acontece comigo, né? Então, logo no início da minha recuperação, eu comecei a escrever depoimentos sobre as coisas que aconteceram, sobre como a minha vida estava mudando desde que eu parei de beber. E a partir daí, eu fui despretensiosamente, né, fazendo um trabalho de prevenção, né, que hoje em dia acabou se transformando num projeto, né, que eu vou voluntariamente em colégio conversar com as pessoas e também tem surgido convite para pautas sobre o assunto. A Isabela vai poder falar melhor, mas o meu caso, eu às vezes me questiono por que aconteceu isso comigo, né? E aí a doutora vai poder explicar melhor, mas o meu caso, assim, teve os fatores genéticos. Eu tenho um avô que era alcoólatra. Eu digo era porque ele é falecido, porque é um erro muito comum as pessoas falarem ex-alcoólatra, né? Quero mais uma vez enfatizar que não existe ex-alcoólatra. O que existe é o alcoólatra que cessa o uso, que entra em recuperação. Então, teve a questão genética, a questão do ambiente social. O ambiente social que estava inserido sempre tinha a presença de bebida alcoólica. O ambiente familiar, os meus pais ficam meio chateados de eu falar isso, mas assim, a bebida é presente na minha família desde sempre. Até mesmo o meu avô, que é falecido, que teve o problema com álcool, eu desde pequena ouvi a história que ele tomou um pifão no meu aniversário de 1 ano, sabe? Então, a questão genética, a questão do ambiente social, a questão do ambiente familiar, a questão do condicionamento. Eu condicionava tudo ao álcool. O Sandro, que está presente aqui, ele tem um projeto muito bacana, Geração Careta, que ele até fala na palestra, que as pessoas, tá triste, bebe, tá feliz, bebe. Eu era eu procurava motivos para beber, para justificar essa questão, né? E a questão do condicionamento, e a questão do uso e abuso associado com o transtorno psíquico, né? Porque eu sou diagnosticada com ansiedade generalizada, né? Mais uma, bem-vinda ao time. Então, eu sou diagnosticada com TAG, né? E iniciei um tratamento em 2012, porque a minha busca por ajuda, na verdade, não foi questão do álcool, né? Eu busquei ajuda para ansiedade, né? Mas eu menti pro psiquiatra, porque assim, ele me passou remédio e minha preocupação foi, pode beber? E ele falou, olha, não é aconselhável, mas se for um chopinho 2, só que quando que eu tomei um chopinho 2, né? Então eu mesma sabotei o meu próprio tratamento, né? E acabou até se agravando, né? Porque... Agora, Luciana, deixa eu só te dar uma cortada. Primeiro, para colocar nesse bate-papo aqui também o Sandro Araújo, né, que a gente já apresentou, que ele estava chegando aqui. Ele coordena o projeto social Geração Careta, lá em Niterói, e é policial federal e está vereador no município de Niterói. É isso, Sandro? Bom dia. Bom dia. Para minha própria surpresa, sim. Mas eu jamais imaginei na minha vida que eu fosse caminhar por essa seara. Mas é verdade, eu coordeno o projeto Geração Careta há 14 anos. É um projeto eminentemente de prevenção. E hoje a gente diz também que ele é de redução de danos, né? Então, eu estou aí há 14 anos nessa aí. Bacana, acho que a gente vai querer entender um pouquinho mais sobre como é que funciona esse projeto, né, com o Sandro. Agora, você colocou, Luciana, essa tua experiência. Agora, você teve um ponto, né, fundamental para você tomar essa decisão, né, de buscar ajuda. Pode contar isso pra gente? Sim. Acho que é importante, né? Sim. Como eu disse, em 2012 eu procurei ajuda para ansiedade, né? E aí, no tratamento, com a terapia,
Aí o álcool começou a ser introduzido, né? E eu brigava com o meu terapeuta, porque ele colocava a questão do álcool. E eu falava, mas eu não sou alcoólatra, eu não bebo todo dia. Aí ele falava, Luciana, mas alcoólatra não é o que bebe todo dia, é o que bebe sem controle. E aquilo me deixava, assim, eu ficava chateada, né? Só que todos os pontos que eu ia pra terapia, contava as coisas, tava sempre o álcool no meio. E aí, em outubro de 2014, eu sofri um acidente, foi grave, né? Poderia ter vindo a óbito. E ali foi o meu repensar, mas não foi onde eu cessei. Mas ali veio O estalo. veio o estalo, que não tava bacana, sabe? Mas ali não foi o meu fundo de poço. Ali ainda continuei bebendo. Acidente de carro? Não, eu passei o dia inteiro bebendo, comecei a beber no meio-dia de um dia, e aí vai de uma festa para outra, né, de bar em bar, de mesa em mesa, né, tem até música que fala isso, né, as músicas eu acho que fazem muito incentivo ao álcool, né, enfim, e aí comecei a beber meio-dia de um sábado, e tava 5 horas da manhã já do domingo, no after, né, num quiosque, já na praia, e o álcool, a doutora vai poder me confirmar se eu estou errada ou certa, o álcool ele atinge o cerebelo, né, que é responsável pelo equilíbrio, e num dos momentos que eu fui no banheiro, eu desequilibrei e caí nas pedras da Boa Viagem, né, eu sou de Niterói, né, ali tem a orla, e aí eu abri a cabeça, e assim, cabeça é uma coisa séria, né, podia Deu trabalho pros bombeiros. Dei trabalho pros bombeiros, fui bêbada pro hospital, saí bêbada do hospital, dei trabalho depois. Pros médicos. Eu tenho uma conhecida que trabalha no Azevedo Lima, ela disse que eu causei no Azevedo Lima. Enfim, ainda cheguei em casa, enfaixada. Minha mãe disse que eu ainda fui querer abrir o frigobar pra pegar um ice depois que aconteceu tudo, porque ainda tava sob efeito do álcool, né? E aí, depois dali, foi assim, o meu repensar, mas não foi quando eu parei, porque o meu fundo de poço mesmo foi emocional, porque a bebida, ela já não tava mais trazendo aquela euforia, né? Que é uma questão até da tolerância, né? Cada vez eu tava mais tolerante à bebida, procurando cada vez mais aquele efeito do início, que não tinha mais. Eu sempre ficava ou muito agressiva ou muito deprimida. Então, o meu fundo de poço mesmo foi emocional. E a questão familiar também, porque muita briga em casa. Como eu disse, meus pais ficam meio chateados de falar isso. Mas hoje devem estar orgulhosos de você, né, Luciana, por essa nova vida que você está trazendo. Sim, né? eles estão orgulhosos, assim. Eles entendem às vezes algumas Manda um beijo coisas. pra eles, pode mandar um beijo pra eles. Eles às vezes não entendem algumas coisas, se sentem ofendidos com algumas coisas que eu falo, mas não é nada pra ofender, sabe? É porque é a minha realidade, entendeu? Sim, é verdade. Bom, deixa eu colocar aqui a Isabela Lombardi, que é estudante de medicina da Estácio, ainda não é médica, está estudando medicina, para falar um pouquinho, né? E até entrar nesse papo, fazendo perguntas pro Sandro Araújo, para a Luciana também, nossa convidada universitária aqui. Isabela, ela falou exatamente dessa questão do cerebelo, né? Como atinge a cabeça, o cérebro e a coordenação, enfim, ataca tudo, né? O álcool, quando ele está de forma descontrolada ou descontrolado, ele atinge o corpo inteiro, né? Conta um pouquinho pra gente se isso vem sendo trabalhado já na sua formação, e o microfone é todo seu, só não leva para casa, por favor. Pode deixar. Obrigada pela oportunidade. Então, o álcool, ele vai atingir o corpo, o organismo de uma forma sistêmica. A gente vê isso já na parte inicial agora da faculdade, da parte de bioquímica, de fisiologia. E ele atinge o cerebelo, mas ele atinge não só o cerebelo, ele atinge o seu organismo por inteiro. Explica para quem é leigo o que o cerebelo funciona, né? Para que o cerebelo funciona, esse nome esquisito aí? O cerebelo é um órgão que a gente tem, que ele participa do sistema nervoso central. A gente tem o encéfalo, que é o cérebro que todo mundo conhece, lá dividido em alguns têm, outros não têm, enfim, mas tudo bem, isso não vem ao caso. E o cerebelo, ele é um órgão pequeno que fica abaixo do encéfalo. E ele é responsável pela parte de coordenação motora, pela parte de você fazer um movimento refinado, como pegar um lápis, tocar a ponta do nariz. Essa coordenação e da fala e da sua movimentação corporal, ela vem do cerebelo. E quando você bebe, você vai acumulando ali um nível de etanol no seu organismo. E aí o que acontece? Dependendo da concentração de álcool, o seu organismo ele vai respondendo de formas diferentes. A gente tem aí, para 30 gramas de etanol
A gente tem o quê? A euforia, que é a vermelhidão, é facial, rubor. A gente tem a sintomatologia inicial da pessoa que está alegre. Bebi, tô alegre, tô feliz, falando com todo mundo e tal. E isso vai evoluindo conforme você vai ingerindo e pode chegar até a morte. Quando você passa de 400 miligramas de álcool concentrado no seu organismo. E o que ela relatou, que aconteceu dela perder o equilíbrio e cair, é muito comum você ver quando as pessoas começam a beber, você já vê que geralmente, se você olhar para os pés, a base dos pés é aberta, porque ela tenta ali recuperar o equilíbrio, porque a tendência é tronco para frente. Não, aquela famosa história, né? Faz o 4 aí para ver como é que você tá. Se posiciona fazer o 4, né, com as pernas e para ver se você consegue o equilíbrio. Muita gente não consegue, né, Isabela? Então já está explicado aí a função que o pobre do cerebelo sofre, né, quando ele está... Ele é literalmente intoxicado pelo etanol. Ele é literalmente intoxicado pelo álcool. Ô, Sandro, bora entrar nesse papo também. De onde surgiu, por que surgiu, como surgiu o projeto Geração Careta? Vamos lá. O papo tá bom, você gostou, né? O papo tá legal. Tô amarradão. E a minha galera falou pra eu não falar mais amarradão. Amarradão, mas eu vou ter que nascer de novo pra não falar essas coisas, cara, não tem como. Não, cara, eu sou professor de física e matemática também, é uma outra coisa que eu faço há 23 anos. Tem doido pra tudo também, né? É verdade. Física e matemática? É uma raça em extinção. Quando eu encontro um assim igual a mim, eu faço uma festa da nave. A gente tá sendo protegido pelo IBAMA mesmo. Viva os professores, muito legal. Deus. Então, eu já era professor de física, sempre dei aula no ensino médio, sempre lidei com adolescentes. E entrei na polícia em 96, estou há 20 anos na Polícia Federal e comecei a trabalhar na área de operações, né? E você sabe que no Rio de Janeiro a área de operações é quase sinônimo de combate ao tráfico, né? Não tem muito... Pelo menos no final da década de 90 e início dos anos 2000, a Polícia Federal atuava muito mais nesse sentido no Rio de Janeiro do que hoje. Então esse combate diário ao tráfico, ele me fez enxergar que era um enxugar de gelo eterno. Você prendia um garoto, no dia seguinte tinha 2 no lugar dele. Então eu resolvi partir para uma outra, que na verdade o projeto Geração Careta, ele foi pensado não como um projeto esportivo, nem educacional, nada disso. Foi pensado como um projeto de segurança pública. Que a prevenção ao abuso de drogas e aos comportamentos nocivos, ela é uma excelente ferramenta no longo prazo. Eu pensei no longo prazo. E a gente começou a fazer palestras em escolas públicas, privadas, instituições, guardas municipais, polícias militares e tudo. E entre 2003 e 2009, nós fizemos isso de forma muito intensa. E em 2009 começamos o projeto esportivo, no qual a gente ensina até hoje Muay Thai, Jiu-Jitsu, Taekwondo, e agora tem também a Yoga, né? Tudo gratuito no Complexo Esportivo do Caio Martins. Todo mundo que trabalha lá é voluntário. E a gente tem um estudo muito sério sobre como o exercício físico de alta intensidade e alta performance, ele influencia nessa questão da não adicção, do indivíduo não querer, por conta dele, mergulhar nesse mundo de abuso. Porque o próprio organismo vai rejeitar se ele estiver envolvido nessa questão de ser atleta, dos exercícios de alta intensidade e tal. Então, além disso, lá a gente resolveu também partir para a parte educacional. Nós temos um pré-vestibular comunitário lá, que tem feito grande diferença na vida das pessoas, tanto de baixa renda como de média e alta renda, porque uma das premissas do nosso projeto de inserção social foi aceitar tanto o indivíduo que não tem a menor condição de pagar nada, como o indivíduo que mora numa cobertura na praia. Porque aí você está fazendo uma inserção social de verdade. Exato. Esses indivíduos dividindo sala de aula, dividindo tatame, isso a gente vem fazendo já há algum tempo. E temos alcançado bons resultados. Eu sempre cito 21 garotos que a gente retirou das linhas de frente do tráfico, que eram soldados do tráfico e hoje são trabalhadores, arrimos de família, e 7 deles dentro da universidade. Eu considero essa passagem do indivíduo de um bunker, de uma trincheira do tráfico de drogas para dentro de uma sala de aula de uma universidade é quase uma mudança de dimensão, é quase ser teletransportado para outro planeta mesmo, né? Então a gente tem é óbvio que a gente já atendeu 6.000 alunos, a gente tem 7 garotos dentro da universidade que eram soldados, mas assim, dentro de um contexto como o que a gente vive aqui no Brasil, eu considero isso muito superlativo, porque é uma tarefa muito difícil atingir essa faixa etária
depois que eles já estão inseridos no contexto lá do crime e do dinheiro e do poder nas comunidades e tal. Então, eu como policial federal, eu estudo muito isso, e como professor também estudo muito isso, como coordenador do projeto social mais ainda. A parte política nem levo em consideração porque é muito incipiente. Então, a minha vida, eu me apresento para as pessoas hoje simplesmente como coordenador do projeto Geração Careta. Não, eu achei legal, só dar uma cortada, porque eu falei, a Luciana te fez o convite, e a tua assessora, como é que é o nome dela? Fernanda fez questão de colocar, quando falei com ela, a Luciana me passou, que deixando claro, olha, o Sandro, ele é policial federal, é professor, é coordenador do projeto e está vereador. Isso foi o que me conquistou, porque realmente você tem essa visão, você está vereador e está fazendo um trabalho que tem aí muito a ver com a vereança. Agora, quando você fala isso, que se colocou 7 jovens, né, de 6 mil de atendimentos na universidade, tirando eles do tráfico, eu sempre falo o seguinte, estatística, quando você fala em morte, morreu uma pessoa, é a única estatística que eu quero que seja 0. Então eu fico imaginando, dentro também do perfil de morte de jovens em comunidades, em favelas do tráfico, é muito grande, entre 17 a 20 e poucos anos, você sabe disso, né? Sim. Então, se você tirou esses 7, você diminuiu fabulosamente essa estatística. Então, é um projeto de sucesso. Não importa se não foram os 6 mil, foram 7. 7 vidas foram salvas, tenho certeza disso. Eu cito esses 21 caras e esses 7 especificamente, porque eles são assim, eles saltam muito aos olhos. Mas assim, de garotos e adolescentes envolvidos com tráfico e que eram usuários e que tinham comportamentos nocivos, chega a centenas lá, de verdade. Pessoas que resolveram adotar o esporte, resolveram adotar a questão de ter esperança. Cara, você imagina um indivíduo que estudou, que não teve aula de física no primeiro ano, teve no segundo. Não teve aula de matemática, não teve no segundo. Aí entra num pré-vestibular comunitário totalmente desesperançoso, e a gente não trabalha com coitadismo lá. Coitadismo é banido da nossa... A gente não tem isso. Eu simplesmente não acho que eu devo ter esse tipo de postura com eles, e eu dou as ferramentas para eles construírem o caminho deles, entendeu? No ano passado a gente conseguiu que alguns desses garotos que vieram dessa realidade difícil entrassem em cursos complexos, tipo ciência da computação, nutrição, que são cursos concorridos. Você pega um indivíduo desse e coloca dentro de uma universidade para fazer um curso difícil, concorrido, universidade pública, cara, isso é uma transformação em cadeia, na verdade, né? Aquela família foi transformada, as famílias ao redor passam a ter esperança. Não, mas fulano conseguiu. Se fulano conseguiu, qualquer um pode conseguir. Legal. Então a gente vem operando aí. Tá aí, a gente tá nesse bate-papo.com. Eu vou fazer um intervalo pra gente beber uma água aqui, né? Hidratar com água, ok? E a gente volta já no bate-papo.com, antecipando aí a data do Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo, no próximo dia 18. Rapidinho a gente vai e volta. Você está ouvindo Bate-Papo.com. Você está ouvindo Bate-Papo.com. Tá ouvindo? Tá acompanhando pelo Facebook da MEC AM? O Facebook da MEC AM é facebook.com/Rádio MEC AM. Estamos ao vivo pelo Facebook da Rádio MEC AM. Eu sou o Cadu Freitas, e também na MEC AM 800, uma emissora da EBC, ou também na internet, mecam.ebc.com.br, mecam.ebc.com.br, e estamos também aonde? No TuneIn, enfim, a gente vai agora compartilhar com vocês o nosso tema de hoje. Vamos lá. Compartilhando. Hoje aqui falando, antecipando a data do dia 18 de fevereiro, onde tem aí o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo. Conosco aqui no Bate-Papo.com, aqui no estúdio da Rádio MEC AM, o Sandro Araújo, que é coordenador do projeto social Geração Careta. Ele é policial federal e está vereador no município de Niterói. Também conosco aqui a Luciana Lage, que é uma jovem em recuperação, ela é alcoólica e também agora participa de alguns projetos sociais para conscientização do abuso de álcool. E a Isabela Lombardi, futura médica, estudando medicina na Estácio de Sá, aqui conosco também. Luciana, o que você tem visto, né? Você começou agora nesses projetos mais voltados para tentativa de conscientização, de recuperação de jovens, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que você tem visto, a receptividade? Na verdade,
eu elaborei um projeto, né, de roda de conversa sobre alcoolismo em colégio e empresa, que meio que aconteceu, né? Porque, como eu disse, desde que eu parei de beber, quando eu tava com uns 3 meses sem beber, eu comecei a... Eu tenho, como você sabe, eu tenho uma faculdade de jornalismo não concluída, então a veia jornalística está em mim. E eu comecei a querer, sabe, expor, tentar prevenir as pessoas, né? No início, as pessoas não entenderam como prevenção, entendeu? Como querer dar lição de moral. Recebi muitas, assim, comentários do tipo, mais inconsequente de Niterói querendo dar lição de moral, esse tipo de coisa. Tanto que, assim, eu até me orgulho, porque eu antigamente, eu era muito assim, de desistir das coisas. Mas aí eu falei, eu tampei as ouvidas e segui no meu caminho, porque eu achava que estava no caminho certo. E a partir daí, eu escrevendo textos, aí eu reparei que as pessoas tinham preguiça de ler textão. Aí, o famoso textão no Facebook. Aí eu tive uma pena. Não tem preguiça de tomar todas, mas de fazer. Aí eu tive a ideia de gravar um documentário amador, né? Porque eu não sou cineasta, sobre o tema. Aí eu comecei a coletar depoimentos, né? Tanto de alcoólico quanto especialistas. Mas eu falei assim, não pode ficar muito técnico, senão as pessoas não vão se interessar. E também familiares, tomadores de opinião. E aí, a partir daí, o negócio foi crescendo, porque aí saiu falando do documentário no Catraca Livre, e dali me convidaram para ir no Serginho. Aí dali... Que Serginho é esse? Do Serginho Grosjo. Aí dali o negócio aconteceu... Cheio de intimidade com o Serginho, tá vendo? Convidaram para ir no Serginho, não, mas... convidaram para levar no Caduzinho. Eu só tô explicando, porque aí depois dali, eu nunca me imaginei fazendo palestra, né? Eu até falo que eu não faço palestra, que é roda de conversa. Legal. E aí, a partir dali, as pessoas começaram a me contatar para ir em escola, conversar. É uma importante empresa aqui do Rio. Aí dali eu falei, cara, o negócio tá ficando sério, né? Aí eu bolei, tipo, um projeto, né? Pra ir em escola, em empresas. E agora eu vou iniciar o curso de conselheiro em independência química, porque eu chamo de prevenção por experiência, mas eu também tenho que ter embasamento científico e técnico mesmo, técnico, né? Também, né? Aliás, esse curso é lá na clínica Dr. Jorge Jaber, que infelizmente não pôde estar aqui, mas vai começar, né, agora em março esse curso. Tem também já um curso em parceria com a OAB. Eu vou tentar fazer contato, já pedir para o nosso produtor, o Carlos Soca, fazer contato com o Dr. Vanderlei Rebelo, que faz parte da coordenação, né, de políticas antidrogas da OAB-RJ. Ele é lá, enfim, faz um trabalho super bacana. E vamos lá, segue aí, só pra gente... Não, aí foi assim que aconteceu isso, né? Mas aí eu tenho ido nos colégios, e assim, o que eu vejo é que, e também leio muito sobre o assunto, é que cada vez mais cedo os jovens, o Sandro vai poder falar um pouco melhor sobre isso, que ele tem uma experiência mais aprofundada, mas cada vez os jovens estão... A experimentação, chamada experimentação universal, ela cada vez é mais cedo, né? Eu comecei a beber relativamente tarde, com 16, 17, porque hoje em dia as pessoas estão bebendo com 13, né? É isso que eu não entendo. Ô, Luciana, peraí. Ô, Sandro, futura doutora Isabela, bebida alcoólica para menor não é proibido? Exato. Por favor. Eu bebi muitas vezes com meus pais. Existe lei específica para isso. Pois não é crime? Não é crime vender álcool para menor de idade? É uma lei específica, 8069, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, diz que... Pega a algema, doutor Sandro, e não a caneta do vereador. Rapaz, eu já fiz isso algumas vezes. Pois é. E arrumei até alguns problemas, porque, na verdade, as famílias, elas... com a questão de que eu prefiro saber que meu filho menor bebe na minha frente. É uma coisa que eu falo muito para os pais, nas palestras, eu digo para eles o seguinte: a lei diz... claramente que menores de 18 anos não podem ter acesso a substâncias que causam dependência. O álcool é uma delas. Não está escrito assim, menores podem ter acesso, a não ser que os pais deixem. Não está escrito isso. Então não tem essa exceção. Os pais que são coniventes, eles acabam incorrendo no artigo 243 dessa lei, e que é um crime, na verdade, punível até com pena de detenção de 2 anos. Eu realmente sou bastante intransigente em relação a isso, porque as estatísticas mostram claramente que quanto menor a idade na qual o indivíduo começa a usar, maior a propensão que ele tem de se transformar num alcoólatra, e realmente 62% dos menores de idade compreendida entre 12 e 17 anos no Brasil
já usaram álcool alguma vez, o que é estarrecedor, tendo em vista que a gente tem uma lei que proíbe. Fortalece Aí, um programa sobre álcool e drogas e o impacto deles na sociedade. Vem com a gente, porque louco mesmo é viver sem drogas. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Rádio Universidade, uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. Dos inimigos da vida, vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Vem.